Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Sextou, hein? Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, que já tô bebendo água. Nesse inverno aí que faz calor e faz frio. Vamos lá. Bom dia, Monique. Bom dia para Rosana, mãe da Monique, do Tiago. Bom dia, Fátima, Gilda, Deise, Solange, Fernanda Silva. Vamos lá, tem mais gente aqui que eu tô vendo. Vamos lá, acho que é Lina que tá ali. Bom dia, Marco. Bom dia, Marco. É a Lina mesmo. Bom dia. Vamos lá. Beba água nessa manhã, hein? Porque frio não quer dizer que você não deva beber. Muito bem. Bom dia, Jamile, Aline. Maria Cátia, bom dia. Pessoal novo vindo aqui para essa live aqui de estudo bíblico. Bom dia, Clércia. Irmã Elvira, Ivonete. Tava com saudade de você, Ivonete. Vamos lá. France, bom dia. Cadê a Simone, France? Cadê minha secretária? Ai, ai, ai. Então, você que já está aí nessa manhã, a gente continua com Jeremias capítulo 31, tá bom? Jeremias capítulo 31. E vamos. Não, Simone apareceu ainda aí não, hein? Que eu não vi não. Bom dia, Antônio. Tá bom, Clércia. A internet da Clércia tá falhando. Eu vi Simone aí ainda não. Vamos lá. Então hoje a gente continua com Jeremias capítulo 31, tá? Para você já ir abrindo a sua Bíblia aí. Quem chegar depois, aí você fala aí, tá bom? Sheila, bom dia, Sheila. Jeremias 31. A gente vai ler o final do capítulo, tá? Vai ser aquela leitura, dirigida, falando dos detalhes, tá bom? Jeremias 31, do versículo 31 ao versículo 40. É o nosso texto dessa manhã. Eu tô toda hora para lá que a minha água tá ali na prateleira da estante. Porque hoje eu tô com mais Bíblia aqui na minha frente. Bom dia, Suzana. Então eu não tem como colocar aqui, né? A gente vai tentando arrumar a melhor forma aqui. Então, Jeremias. Pois é, cadê tu, Simone? Deve ter dormido. Miriam, bom dia! Vamos lá então. Deixa eu ajeitar essa luz aqui também. Vamos lá. Acorda ela, France. Jeremias. Vamos lá. Estava no sítio. Ah, tá bom, Ivonete. Então vamos lá. Jeremias 31, então. Então alguém me avisa aí. Aline, você está responsável. Quando der 5 minutos, me avisa. Bom, então nesses minutos iniciais eu continuo lembrando a você para fazer propaganda lá do YouTube, tá bom? Lá do canal. Ainda não chegou a 500, está lá 400 e pouco, tá bom? Mas a pessoa que vai assistir, eu já falei isso, né? É importante que quem vai assistir assista até o final. Isso aí o YouTube também conta, né? E aí não vai exigir os 1000, tá bom? Eu descobri isso. Obrigada, Monique. Vamos lá. Então, vamos continuar com Jeremias 31, tá? Nessa manhã. E
Você pode ler depois, né, o capítulo 31 aí todo, mas a gente lê o início na quarta-feira, tá bom? 31 do 1 ao 14, e hoje a gente vai ler o final, tá? Bom dia, Raquel! A gente vai ler o final do Jeremias, desculpa, do Jeremias 31, que é o versículo 31 até o versículo 40. Tá bom? Desculpa aí que eu tenho que virar assim. Vamos lá. Seguinte. Jeremias 31, então, como eu falei, deixa eu tentar botar essa água de maneira que ela fique na minha frente. Aqui, vamos ver se vai dar. Bom dia, Milene! Hoje a Milene tá aí, que bom, graças a Deus. Bom dia, Shirley! Então, Jeremias 31, do versículo 31 ao 40, novamente eu preciso relembrar o que eu falei na quarta-feira. O livro de Jeremias, então, tem o que a gente poderia chamar de um livro da consolação, tá bom? Que é o capítulo 30, 31, 32 e 33 de Jeremias. Deixa eu conferir aqui. Isso, tá? E o que acontece? Aqui a gente tá nesse meio desse livro da consolação. Bom dia, Celane! Eu tava com saudade de você, Celane. Que bom! Orei para você. Aliás, eu oro por vocês todos, né? Bom, então vamos lá. Então, Jeremias, então. Bom dia, Patrícia! Vamos lá. Então, o livro de Jeremias também tem esse livro da consolação, tá bom? Bom dia, irmã Jurema! Então, como a Simone não tá aí, eu vou parar agora de dar os bom dia, tá bom? E vou emendar aí no assunto. Vamos embora lá. Quem entrar agora, então, eu dou bom dia lá no final. Vai falando aí. Bom, então, Jeremias 31 tá no meio desse livro da consolação. E lembrando, por que é livro da consolação? Quem é que precisa ser consolado? Quem está chorando, quem está em situação difícil, quem está em situação de luto, quem está em situação de enfermidade, quem está em situação de enfermidade na alma, precisa ser tratado e precisa ser consolado. Então, é o livro da consolação por causa disso. Então, sabe, é interessante como Deus vai direcionando os textos para que a gente fale aqui nas manhãs de segunda, quarta e sexta. Agora segunda, quarta e sexta. Então, é interessante isso. Então, o contexto do Jeremias 31 é o contexto lá do Jeremias, né? Como eu falei, a primeira leva já foi para a Babilônia no ano 605, e aqui a gente está na iminência da segunda leva, né, do Nabucodonosor vir com toda a força contra Jerusalém, porque o rei Zedequias traiu o Nabucodonosor, deu-lhe um calote, parou de pagar o imposto, e o Nabucodonosor vai vir com as suas tropas com toda a força. Então é a iminência disso, mas ao mesmo tempo o Jeremias, que é um profeta, ou seja, ele é um vidente, a palavra profeta e a palavra vidente no hebraico é a mesma palavra, nabi ou navi, tá? Vidente nesse sentido de que ele está vendo antes o que vai acontecer. E no grego, a palavra profetés significa a mesma coisa. Esse pró é de antes, tá? Algo que é feito antes. Então, é o pró e o verbo final, né? Que é a aparição, né? É o que vê a aparição antes, tá? É o que sabe, né? Quando contempla a aparição, já sabe o que vai acontecer depois. Então, Jeremias está profetizando nesse momento aqui. E agora
tem uma marca temporal aqui muito interessante. Então, vamos começar a ler. Jeremias 31, versículo 31, vai começar com uma marca temporal. Eis aí vem dias. Ou seja, no caso lá, não é para aquele momento. O Jeremias vai falar, na verdade é o oráculo, né? Diz o Senhor. Toda vez que aparecer essa fórmula, é fórmula profética. Assim diz o Senhor. Ou diz, acontecerá isso, diz o Senhor. Isso é oráculo, né? Ou seja, é a fórmula profética que vai ser falada. Então, eis aí vem dias. E você que está com a tua Bíblia aberta, essa marca temporal está no versículo 31 e também está no versículo 38, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor. Então, é uma profecia dividida em duas, tá? Que, na verdade, primeiro vai falar, né, da restauração da aliança, né, da renovação da aliança, da firmação dessa aliança, né, a afirmação dessa aliança, desculpa. E no verso 38 vai falar da edificação. Então, nessa manhã, a gente está aqui para falar disso, né? Do Deus que nos restaura, que renova a aliança, que afirma e reafirma a sua aliança com a gente, comigo e com você, sua aliança de amor. Lembrando que no capítulo 31, esse mesmo capítulo, no verso 3, o Senhor vai dizer, né? Com amor eterno eu te amei, e com bondade e generosidade, né? Com hesed eu te atraí. Né? Então, essa aliança de amor nessa manhã, Deus está te dizendo e está me dizendo que Ele está renovando, né, essa aliança, que Ele está restaurando, que Ele está afirmando e reafirmando essa aliança. E o verso 38 ao 40 vai falar da edificação. Então, Ele não é só um Deus que nos renova, né, que renova a aliança, e que traz, né, edificação e reedificação, mas é um Deus também que traz afirmação e reafirmação, mas é um Deus que também traz reedificação. Quem é que precisa ser reedificado? Quem estava caído, né? A obra, né? Teve lá o ciclone lá no sul, né? Derrubou casas, derrubou uma série de coisas, então aquilo precisa ser reedificado, porque agora está no chão, né? Então, as partes que dão para restaurar, restaura, mas tem coisa que tem que reedificar, porque foi para o chão. Então, essa é a palavra dessa manhã, tá? Em termos assim, desculpa, resumidos, tá bom? Então, vamos lá. Jeremias 31, 31, eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que, vamos para os verbos, né? Que o Senhor vai fazer, ó. Firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você que está com a sua Bíblia aberta, repare que a palavra aliança é uma palavra muito importante no texto. A aliança aparece no versículo 31, no versículo 32, no versículo 32 duas vezes e no versículo 33, tá? Vai aparecer essa palavrinha aliança. Lembrando sempre isso, se repete porque é importante, tá? Deixa eu ajeitar a luz aqui, de maneira que... porque senão fica uma coisa assim, né? Vamos ver assim, se melhorou. Agora acho que melhorou um pouco, vamos lá. Tá aqui no cantinho do vídeo, né? Mas não tá no meu rosto. Bom, então, a palavra aliança é muito importante aqui no texto, tá? Então, ele está dizendo, eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí tem coisas importantes aqui. Vamos lembrar que esse momento é o momento em que o reino está dividido,
tá? Então tem casa de Israel, que é o reino do norte, tá bom? E tem casa de Judá, que é o reino do sul. Jeremias está profetizando no reino do sul. Ele é de Benjamim, ele está ali em Judá, Jerusalém, tá? Que são Judá e Benjamim são as duas tribos do sul e as outras 10 tribos são do norte, né? Depende de fazer uma live sobre isso, seria legal explicar essa geografia, né? Mas guarde isso. Existe uma desunião nesse momento, tá? Existe um reino no norte e existe um reino no sul. E qual é uma das promessas aqui? De que vai haver reunificação, de que vai haver união. Esse é o Deus que vai firmar uma nova aliança. E a palavra nova aqui, eu estava lendo ali na King James, é nova no sentido de algo novo lá no hebraico, mas também no sentido de algo que vai ser renovado, de algo que já existia e agora vai ser renovado, tá? Vai vir com uma nova roupagem, né? Ele vai dizer isso logo depois aqui, tá? Então tem os dois sentidos, de algo completamente novo, mas também de algo renovado, tá? Então, ó, eu firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu vou reunificar, eu vou trazer união. Verso 32. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, agora é a nova, tá? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Eita, tem coisa pra caramba aqui. Vamos lá. Então, não é a aliança do Egito. Não é a aliança lá da libertação do Egito. É uma aliança nova. É uma nova libertação, né? Porque eles iriam para o exílio e eles voltariam para sua terra novamente. Seria uma nova libertação. O exílio, na verdade, é o novo êxodo, tá? O exílio é o novo êxodo. Eles são arrancados de Judá, dos seus pecados, dos seus erros, do seu Egito, vamos falar assim, tá? Eles vão aprender no deserto, ou seja, eles vão aprender lá no exílio. E depois, lá, muito tempo depois, já não é mais a Babilônia, mas agora é a Pérsia, né? O rei Ciro, da Pérsia, vai baixar o edito para que eles retornassem à terra prometida. Então, esse momento do exílio é o novo êxodo, onde eles vão aprender a confiar em Deus. E eles vão retornar para a sua própria terra, que agora sim eles vão entender como terra prometida e vão fazer uma aliança de obedecer a Deus, tá? Então, esse é o contexto aqui. É importante entender isso, porque se a gente não... uma coisa é eu aplicar para os nossos dias, é o que eu estou fazendo aqui. Mas outra coisa é você entender lá o contexto original, de que maneira essa palavra está lá no original, em que contexto original, tá bom? Então, vamos lá. Então, não é a aliança do antigo êxodo, é a aliança do novo êxodo. Então, não é a aliança lá do Egito. Ele está dizendo, é uma aliança nova. Porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, né? Então, essa imagem de casamento é muito legal, tá? Desse Deus que é marido, né? Esse Deus que é esposo. Eu ontem estava assistindo uma pregação da Helena Tanuri. Eu gosto muito dela. Eu coloco aqui embaixo. Era bonita por dentro e por fora, uma coisa assim. E aí ela falava de casamento, né? Dessa coisa da aliança, o prazer do ato sexual, né? Esse prazer é relacionado ao prazer de se ter em Deus no sentido espiritual, né? Então, esse prazer da carne, que ela fala, você fica plena, né? Quando esse negócio acontece e tal. E aí, o marido também. Ela estava falando para mulheres. Então, aquela satisfação é
espiritualmente a satisfação que se deve ter em Deus, né? Então, essa imagem que ele usa dele como esposo, né? E o povo como esposa, né? Como noiva. Aí o que ele está dizendo aqui? No versículo 32. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então, eu quis que eles tivessem prazer em mim. Eu quis que eles tivessem prazer comigo, na aliança que eu firmei com eles, mas eles quebraram. Só que Deus renova a aliança. Ele renova a aliança. Então, se você quebrou, ele nessa manhã quer renovar essa aliança com você. É ele que quer renovar. E é isso que ele está dizendo aqui, tá? Verso 33. Porque esta, agora sim, Mileide tá aí, né? E irmã Elvira, se tem mais professora de português, esta, pronome demonstrativo de algo que está perto. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, marca temporal, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eu imprimirei neles as minhas leis. Então eu vou imprimir a minha Torá, né? As minhas leis, o meu ensinamento na mente deles. Essa é a aliança que eu farei. Esta é a aliança que eu farei. E também no seu coração as inscreverei, ou seja, eu vou inscrever os meus ensinamentos no seu coração e vou imprimir na sua mente. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eita ferro, né? Então, Deus não vai mais escrever, né, em tábuas de pedra. Deus agora vai escrever no coração e vai imprimir na mente os seus ensinamentos, tá? É o versículo 33. A aliança agora é a lei, o ensinamento no coração, a Torá no coração, tá? E não mais em tábuas de pedra. E aí é por causa disso que essa lei vai estar no coração e vai estar na mente, e porque é uma lei nova, um ensinamento novo, tem o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Ê, que beleza! Ê, quebra de preconceito! Todo mundo vai conhecer, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Deixa eu parar aqui, porque esse versículo é grande e tem um monte de ensinamento. Então, por que não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor? Porque agora o ensinamento vai, a aliança é tão forte que o ensinamento vai estar no coração e na mente, tá? Não quer dizer que você não tenha que aprender a palavra de Deus, que você não tenha que ir à escola dominical, que você não tenha que ouvir, né, as pregações, que você não tenha também que vir aqui conversar um pouquinho comigo, né? A gente está aprendendo, mas o que ele está dizendo é que você não vai precisar mais. Vem conhecer o Senhor segundo a lei de tábua de pedra. Mas você agora já conhece o Senhor no teu coração e na tua mente. Isso é que vai fazer você sentir o desejo de buscar mais para aprender dele. Essa é a questão aqui, tá? Essa é a questão aqui. Então, e todo mundo vai conhecer, desde o menor até o maior, essa atração para conhecer o Senhor. É diferente de você ir lá por obrigação para conhecer o Senhor. É muito diferente, tá? Vou à igreja, lá vou eu para a igreja, lá vou eu para minha reunião da minha comunidade de fé para estudar. Não, eu vou porque eu quero ir, porque eu quero conhecer,
Porque já tem coisa aqui no meu coração e na minha mente, eu quero conhecer mais, tá? É desse jeito. O versículo 34 termina dizendo uma coisa. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É por isso que é lei nova no coração. Porque na lei das tábuas de pedra, cada pecado, você tinha que trazer um animal, né? Desculpe, derramar o sangue daquele animal para haver propiciação, ou seja, para o sangue daquele animal cobrir o seu pecado, né? E agora ele está dizendo que é ele que vai perdoar as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí, deixa eu ler aqui a King James para você, explicando. Caiu meu outro celular, mas não tem problema não. Então vamos lá. Jeremias 31, o versículo 34, que diz assim: uma vez que a lei meramente externa é uma coisa do passado, eles não ensinarão mais cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. O ensino também será uma coisa do passado, no sentido que eu falei, né, a obrigação. E aí diz o seguinte: a expressão perdoarei e não me lembrarei mais do seu pecado reflete a graça de Deus que perdoa o pecado e a onisciência do Senhor que escolhe não se lembrar dele ou não nos recriminar por ele. Então é a graça de Deus presente no Antigo Testamento. Eu gosto muito de frisar isso. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento, não prega no Antigo Testamento, porque fala assim, não, é só o Novo Testamento que tem a graça de Deus. Não. A graça plena de Deus se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas a graça de Deus já estava presente no Antigo Testamento, tá? Então, quando Deus diz isso aqui, tá? Perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Ele está mostrando exatamente isso. Ele não, e é o que está ali. Ele não vai lembrar porque ele não quer lembrar. Aí, você fala assim, eu perdoei, mas eu não esqueci não, hein? Eu não sou Deus. Tem que se fazer um exercício. Porque perdão pleno é perdoar e esquecer. Já pensou se Deus perdoasse os nossos pecados, mas ele não esquecesse? Ele não quisesse esquecer? Ele jogasse na nossa cara, você fez isso, hein, Alessandra? Eu tô sabendo, hein? Eu estaria aqui? Não. Eu não estaria aqui, não. Então, a gente precisa fazer... não, Alessandra, mas peraí. Uma coisa é a perda de confiança, né? Então, você perdeu a confiança, né? Como eu fiz a live lá, né? Você perdeu a confiança na pessoa. Então, mas você perdoou. Você perdoou e você vai fazer o exercício para esquecer aquele momento ruim, tá? Dali para frente, você vai observando a pessoa e você vai tratando. É assim, né? Mas eu preciso me afastar completamente, como isso aconteceu comigo, em relação a uma pessoa. Então, eu me afastei completamente, mas está perdoada, entendeu? Eu desejo o bem, eu oro pela pessoa, não ficou rancor nem mágoa, nem... eu fico me lembrando daquilo toda hora, eu choro. Não choro, conto o fato, não choro, né? Esse é o momento que você sabe que o perdão está totalmente liberado e o fato, agora, houve uma manivela aqui na tua mente, nas tuas estruturas psíquicas, de que quando você lembra o fato, ele não te fere mais. Então, você lembra, mas não fere, tá bom? Então, Deus escolhe não lembrar dos nossos pecados para não feri-lo, porque ele é santo, santo, santo. Né?
E aí esse exercício a gente precisa fazer também, tá? Então guarde isso, ele perdoa e ele esquece, graças a Deus. Vamos lá. A partir agora do verso 35 e 36 e 37, é muito legal que Deus, quer dizer, o Jeremias aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar o oráculo e vai colocar as metáforas desse perdão e desse esquecimento dos nossos pecados. Olha que bonito que ele vai fazer aqui. E aí eu gosto quando acontece isso, né? Lá vem ele com natureza, né? Versículo 35, 36 e o versículo 37. Então, olha que bonito. Ele está falando, então, aqui, ele está deixando claro que essa aliança é uma aliança eterna. E é uma aliança renovada, tá bom? Diariamente. Presta atenção na metáfora, ó, na figura de linguagem aqui. Assim diz o Senhor, Jeremias 31, 35, que dá o sol para a luz do dia. Olha a análise retórica, ó. Ele dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Então, o sol para a luz do dia e leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Então, luz do dia, luz da noite, sol, lua e estrelas. O mesmo Deus que faz isso, diz ainda que ele agita o mar e faz bramir as suas ondas. Então, mar, ondas, agita, faz bramir. Tá? De novo, análise retórica, né? Perceber as expressões sinônimas e as expressões opostas também, né? Sol, lua, estrelas, dia, noite. Opostas, né? Antítese, coisas opostas. E agora, agita o mar, faz bramir as suas ondas. Sinônimos. Agita, faz bramir, mar, ondas. E ele fecha dizendo: o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, assim diz o Senhor que faz essas coisas que se renovam todos os dias, certo? E ele vai dizer, se estas leis fixas... Onde ele falou de leis fixas? No 35. Então, o 35 está costurado com o 36. Ele falou de leis fixas no 35. E agora ele começa o 36 falando sobre isso. Que leis fixas? O sol para o dia, a lua e as estrelas para a noite, tá? O mar, né, que se agita, as ondas que se agitam. Ontem disse que estava 3 metros as ondas. Eita, beleza. Tinha um campeão, o campeão mundial do ano passado estava aqui. Eu tô ligada. Tava aqui. Que aí o rapaz lá do surf me mandou, né? Eu me acostumando. Gente, vamos lá. Detalhe do momento, tá? Eu já comecei a andar de bicicleta, com as rodinhas, mas já comecei a andar, tá bom? Já tô treinando, pedalando. Vambora! Então, Deus renova. Verso 36 de Jeremias 31. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Eu te pergunto, o sol falhou algum dia aí na sua vida, desde que você nasceu? A lua e as estrelas falharam aí na sua vida? Mas o dia estava nublado, mas o sol está lá. Mas de noite estava nublado, mas a lua está lá, escondida, mas está lá, e as estrelas estão lá também. Então, olha que bonito. Se isso falhar, diz o Senhor, ele está brincando. Esse oráculo é muito interessante. Parece que Deus está, né, brincando com a gente. Você acha que isso aí vai falhar? Assim como isso aí não vai falhar, ele está dizendo, desculpa, se isso deixar de acontecer, se isso falhar, aí sim vai falhar. A minha misericórdia, né, as minhas leis, aí Israel deixará de ser uma nação, se isso falhar.
Isso não vai falhar. Verso 37. Assim diz o Senhor. Aí de novo metáfora. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, tá? Tá vendo? Medir, sondar fundamentos, céus, terra lá em cima, cá embaixo. Então, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Aí te pergunto, né? Dá para medir os céus lá em cima com toda a tecnologia que existe hoje? Não. Sabe por quê? Porque o universo está em expansão. Não tem como. Vai lá na física quântica, vai lá no pessoal da astronomia. O universo continua em expansão. Não dá para medir, não, e Deus sabe disso, porque foi Ele que criou. Pois é, foi Ele que criou. Então, e segundo o... Eu estava assistindo o Mário Sérgio Cortella esses dias de novo. Segundo a física, não é universo, né? São multiversos, porque Deus criou muito mais coisa, né? A gente aqui é bobo pensando que a gente é tão importante. Mas a gente é, tá? A gente é importante, sim. Porque Ele escolheu fazer a gente importante, né? Apesar dessa grandeza toda que a gente vê. Então, e outra, dá para sondar os fundamentos da terra lá embaixo? Meus amigos e minhas amigas, as sondas vão até certa parte. Não dá para ir em tudo, não. Não dá para ir em tudo, não. Lá no abismo não dá para ir, não. Pode ser a sonda mais potente, mas não dá para ir lá, não, tá? E aí ele faz essa metáfora aí, né? Essa é uma metáfora misturada com ironia, né? Deus dizendo assim, poxa, a minha aliança não vai acabar, gente. A minha aliança é renovada todos os dias. Não adianta. Mas se isso aqui acontecesse, aí sim eu largava vocês. Mas isso não vai acontecer, então eu não vou largar vocês não, tá? É isso que Deus está dizendo. Bom, vamos fechar o texto. A segunda parte da profecia, então, que está muito bem demarcada para quem está aí desde o início. Versículo 31 de Jeremias 31 começa com eis aí vem dias. E o versículo 38 agora, que é a segunda parte da profecia, eis que vem dias. De novo, tá? A mesma demarcação temporal. Diz o Senhor, em que esta cidade, Jeremias, esta em que você está, pronome demonstrativo, né, de algo que está perto, será reedificada para o Senhor. Esta cidade será reedificada. Para mim? Para você? Não. Para o Senhor. Para o Senhor. Então agora é a promessa, né? É a palavra, a profecia da reedificação para o Senhor. Eu só estou vendo o coraçãozinho aqui, passando aqui. Então, essa cidade será reedificada para o Senhor. E aí agora, ele vai dar as características, né? Ali de Jerusalém, tá bom? Ali do território, características específicas que eu vou ler, mas o que está por trás disso é essa reedificação, fazendo aplicação para nós, é a reedificação da gente todo, tá bom? Porque o que está aqui é a questão geográfica toda de lá. Olha só que legal. Então será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel, isso está no livro de Neemias, tá? Se você quiser olhar bem, isso está tudo lá na reconstrução dos muros, no livro de Neemias, tá? Então, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Então, eu estava aqui na King James, a torre de Ananel é o nordeste de Jerusalém e o portão da esquina é o noroeste. Portanto, é um símbolo para a parte norte, né, de Israel, tá bom? De Jerusalém, desculpa.
porque está falando esta cidade, né? Então, seria isso. E aí depois ele vai falar no 39, o cordel de medir. O que é cordel de medir? Por que eu vou medir? Porque eu vou delimitar. E aquilo que eu delimitei me pertence. Tá? Você pertence a Deus, eu também. Cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe e depois se virará na direção de Goa, né? Segundo eu estava estudando, esses dois lugares aqui não se tem uma localização geográfica específica, mas tudo leva a crer, pelo estudo da profecia, que isso aqui são lugares que ficariam no sul, até para delimitar essa coisa do norte e sul, tá? E ele vai dizer todos, e aí você vai ver que agora vai vir leste, né? Olha só. Verso 40. Todo o Vale dos Cadáveres era ali o Vale do Filho de Inom. Não sei se na sua Bíblia está desse jeito. O Vale do Filho de Inom ou o Vale de Ben-Inom. Ben é filho em hebraico, né? O Vale do Filho de Inom era o lugar onde o pessoal enterrava os mortos, tá? Então, todo o Vale dos Cadáveres e da cinza, tá? Porque cinza, porque a cinza, né, pelo sofrimento de estar ali chorando e também pelos mortos queimados. Então, sim, os que eram queimados, não sepultados, cinza. Todo o Vale dos Cadáveres e da cinza e todos os campos, até o ribeiro do Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém, jamais será arrancada ou destruída. Eita, é isso aí mesmo, tá? Jamais será arrancada ou destruída. E aí, ó, deixa eu falar aqui. Lá, então, o Vale do Filho de Inom e a Porta dos Cavalos, aparentemente, tô lendo a King James, tá? Aparentemente ficava no muro oriental da cidade, no oeste, na extremidade norte, no Vale do Cedron. Tá lá em Neemias, capítulo 3, versículo 28, essa referência geográfica, tá? Mas, muito mais do que a referência geográfica, é a gente entender que a profecia está falando que essa reedificação vai pegar tudo. Tá? Essa reedificação é em tudo. E o bonito aqui do versículo 40 é que tudo vai ser santo ao Senhor. Porque ele vai dizer no final do versículo 40 que esse Vale dos Cadáveres, tá? O Vale do Filho de Inom, o Vale da Cinza, todos os campos, até a esquina da Porta dos Cavalos, o Ribeiro do Cedron, tudo isso será consagrado ao Senhor, santo ao Senhor. Portanto, até o que era imundo, o que era imundo para o judeu? O morto. O Vale do Filho de Inom, o Vale dos Cadáveres. Até isso ele está dizendo, será consagrado ao Senhor. Deus é poderoso para realizar isso nas nossas vidas também. Aquilo que era imundo, ele retira, e muitas vezes aquilo que na nossa vida era imundo se torna o nosso testemunho, né, do poder de Deus em relação àquilo que ele realizou na nossa vida. E assim, nesse sentido, a gente consagra até aquilo ao Senhor, né? Porque se torna o nosso testemunho, igual a mulher lá, a samaritana. Vim de ver de um homem que tem me dito todas essas coisas. Que coisas? Toda a vida anterior dela, né?
Então, muitas vezes, tudo que a gente passou, toda a imundície, né, na qual a gente viveu, todas as coisas que não são legais de contar, né, mas que muitas vezes a gente conta para edificar a vida das pessoas e para que as pessoas vejam a transformação de Deus na nossa vida, o que ele realizou. E aí, nesse momento, a pessoa dá glória a Deus, a pessoa crê, né? Tem até essa questão da dificuldade, né, dos presos que se convertem verdadeiramente, né, na prisão, esse trabalho com prisão, né, os homens e mulheres, são conversão mesmo, naquele sentido de converter mesmo, né, de converter metro para decímetro, né, ou para quilômetro, ou seja, a medida agora é outra, completamente diferente, né? A pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus erros, da sua imundice toda, né, do motivo que a levou a estar ali, e recebe esse perdão de Deus que perdoa e resolve não se lembrar mais. Né? Só Deus para realizar uma coisa dessa. Né? Então ele está dizendo, e ele fecha o texto dizendo que Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Jamais a gente será arrancado ou destruído. Porque o amor de Deus, a aliança que se renova, a aliança que reedifica, está sobre a minha vida e está sobre a sua vida, tá? Nessa manhã, tá bom? Então, eu vou tentar elaborar algumas lições em cima disso, porque quando a gente faz leitura... Ontem eu consegui, né? Quarta-feira. Então, se você voltar lá na live, você vai ver que eu elaborei as lições lá. E aí hoje eu devo elaborar as lições em cima desses dois tipos de aliança. Eu comecei a estudar à tarde, então não deu tempo de elaborar as lições, mas eu vou elaborar aí agora para que você tenha as lições, tá bom? Mas o que me direciona aqui é exatamente isso, as duas profecias, né, demarcadas pelo Eis aí vem dias, que é a profecia da renovação de aliança e é a profecia da reedificação, né? E as ações de Deus em cima disso tudo aí. É isso mesmo. Firmarei nova aliança, né? Eu farei com a casa de Israel, eu imprimirei as leis, eu escreverei no coração, na mente, eu escreverei no coração, eu serei Deus, eu perdoarei as iniquidades, os pecados eu jamais me lembrarei, eu dou o sol, eu dou a lua e as estrelas, eu agito o mar, eu faço as ondas bramirem, né? E eu sou aquele que renovo essa aliança de maneira que o que eu já firmei, né, não tem como, né, desfirmar, né, não tem como arrebentar aquilo que eu já firmei. Né? E depois a edificação, ele é o Deus que reedifica, ele é o Deus que faz com que jamais a gente seja destruído ou arrancado. Né? Vai por aí mesmo as lições. O texto agora esclareceu aqui para mim, ó, porque tá pintadinho, é isso que eu tô falando. Pinta a sua Bíblia aí, marca, porque aí as lições saltam para os teus olhos, tá bom? Vamos dar bom dia para esse pessoal agora aqui, gente. Vamos lá. Irmã Jurema, bom dia. Cris Sermelo. Cris é um amor, uma louvadora, né? Alguém que louva a Deus de uma maneira muito bonita. Maísa, bom dia. Raira, deve ser assim. Raira Natasha ou Raíra, não sei. Vamos lá. Luísa, bom dia, Luísa. Manda um bom dia pro Caleb, Luísa. Cida Gomes, Isabela, bom dia. Sandra, minha flor, bom dia. Ulisses, bom dia. Marta, bom dia. A Marta Azevedo, Mileide, que já falei aqui. Arthur Campos, a Crícia está dizendo aí. Vamos lá. Sueli Rangel, bom dia. Cláudio, bom dia. Cláudio Azevedo. Vamos lá.
Sheila, já falei mais cedo. Fernanda, aqui é segunda, quarta e sexta. Vamos lá. Emilena, bom dia. Jorge Vívia, bom dia. Ana Flávia, ó. Não tenha medo, hein? Tenha paz. Vamos beber mais água. Patrícia, quero falar com você sobre as canecas. Vamos lá. Maria Nazaré, bom dia. Vamos lá, Maria Cátia, já falei. Entrei nesse... Isso aí, vamos andar de bicicleta. E se tiver que comprar rodinha, compra. Não é todo mundo que nasce com equilíbrio legal. Vamos vencer esse negócio. Vamos embora. Andar de bicicleta de rodinha de adulto. Rosilene Silva, bom dia. Júlio e Sheila. Edivanda. Josilene Sá, bom dia, Josi. Dá um bom dia aí pro pastor. Vamos lá. Simone Filipes, bom dia. Vamos lá. Isso aí, Antônio. Jerusalém será reedificada e expandida a ponto de incluir até mesmo os lugares considerados imundos. É isso. Depois do cumprimento dessa promessa de reedificação. Isso aí, obrigada. Comentário aí da Bíblia do Antônio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente. Os alicerces da nova aliança são tão firmes quanto Deus que sustenta a sua criação. Que coisa linda que a Sueli Rangel escreveu, gente. Deise Souza, bom dia. Gente, cadê a Simone, gente? Rapaz. Milene, vou em Saquarema andar de bicicleta. Pode vir. Por enquanto a minha tá na rodinha. Daqui a pouco vai sair. Luciano, meu coordenador da escola dominical, bom dia. Rosana Saraiva, bom dia. Pessoal lá de Nilópolis. Vamos lá. O último comentário que eu tenho aqui é o da Rosana. Então, que aparece aqui para mim, porque às vezes dá delay aqui, né? Atraso. Então, que nessa manhã, sexta-feira, sextou. Então, excelente fim de semana para você. Medite nesta palavra de Jeremias 31, leia aí o capítulo todo, e saiba, que o direcionamento que veio nessa manhã é esse Deus que todos os dias renova a sua aliança para conosco, tá? E também é esse Deus que nos reedifica e faz com que a gente jamais seja arrancado ou destruído. Tá bom? Beijo da Alessandra. Bom final de semana aí, o Wellington tá dizendo aí, ó. Deus te abençoe nessa manhã. Sábado, domingo, vambora aí. Quem dá para ir para a igreja, vá. Quem ainda não dá para ir para a igreja, assiste em casa o culto, mas não deixe de estar com Deus todos os dias, não é só domingo não. Hoje, amanhã, domingo, segunda, se Deus quiser, a gente volta aqui para mais uma live comigo, tá bom? Beijo no coração.